3. Vamos meditar na palavra do Senhor. Já cantamos louvores a Deus, expressamos ao Senhor o que havia no nosso coração. Agora é o momento de ouvirmos aquilo que Ele tem para nós. Deixe a sua Bíblia aberta, Atos 3. Nós leremos de 1 a 10 e depois Efésios 3:20, por gentileza. Atos 3, de 1 a 10 e Efésios capítulo 3, versículo 20. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito relevante, um texto que nos dá algumas profundas lições para a nossa vida. O texto diz assim, Atos 3, de 1 a 10, a palavra do Senhor nos diz assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 9ª, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Meus queridos, nós estamos diante da história de um homem, um paralítico de nascença, um coxo de nascença, que foi colocado todos os dias à porta chamada Formosa. Havia no templo 7 portas, e uma delas se chamava Formosa. E ele era colocado ali todos os dias para pedir esmolas. E nesse dia fizeram, como todos os dias, algumas pessoas o colocaram ali, o colocaram ali naquele lugar, e ele então estava ali, como todos os dias, esperando receber alguma esmola, alguma contribuição de alguma pessoa, porque isso era comum entre os judeus. Os judeus tinham um sentimento, para com os mendigos, para com os pedidores de esmolas, e eles eram pessoas muito solícitas e sempre davam esmolas. Era disso que esses mendigos, esses coxos, sobreviviam. Mas ele estava à mercê da boa vontade das pessoas. Se ele recebesse alguma coisa, ele poderia comer, senão, dificilmente ele teria o que comer naquele dia. Naquele dia, Pedro e João estavam indo ao templo. Nós temos que entender que os judeus, eles não se desvencilharam, eles não cortaram relações com o judaísmo de uma vez. Até o capítulo 10 do livro de Atos, nós vamos ver ainda os judeus envolvidos com algumas práticas do judaísmo, Os cristãos judeus, os discípulos de Jesus, eles ainda estavam envolvidos com alguma coisa do judaísmo. E dentre essas coisas, eles se envolveram ainda no templo, eles participavam das festividades, dos cultos no templo e frequentavam as horas de oração. E num desses momentos, Pedro e João, eles vão à hora da oração no templo, quando de repente aquele mendigo fez o que ele fazia todos os dias. Ele pediu esmolas. Me dê alguma coisa. Pedro e João, então, fitando os olhos naquele mendigo, eles olham para aquele mendigo. Eu creio que o mendigo, ao vê-los aproximando dele, ele deve ter realmente esperado que receberia alguma coisa. Então, Pedro e João diz: olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E naquele momento, Pedro segura a sua mão direita
Ele era um coxo de nascença. Ele nem sabia o que era andar. Mas Pedro segura-lhe pela mão direita e ele então firma os seus artelhos, ele dá um salto e a partir daquele momento ele começa a andar. Eu fico imaginando a cena. Naquele momento. Ele andando e gritando, não é? Muito provavelmente com uma alegria que há muito não sentia, pulando, porque ele não podia fazer isso. Ele era um coxo de nascença, ele não andava. Mas ele ficava pulando e pulando e pulando de alegria. O texto bíblico vai nos dizer isso, que ele então saltando e pulando, ele agora entra no templo. Uma coisa que ele não podia fazer, sabe por quê? Porque alguém que tinha uma deformidade física, alguém que era ou cego de nascença, ou aleijado de nascença, essas pessoas eram tidas como malditas pelos judeus. Era como se o judeu dissesse assim, alguma coisa ele fez para merecer isso, ou seus pais fizeram para ele merecer isso. Isso aí é maldição de Deus. E como tal, ele não podia entrar no templo para participar dos cultos no templo, das obrigações religiosas dos judeus. Era uma pessoa excluída. Por isso que eles levaram-no e colocaram-no à porta do templo. Mas ele não entrava, porque ele não podia. Então, tudo isso pairava sobre esse mendigo. Mas naquele dia as coisas mudaram. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, o nome desse Deus Todo-Poderoso, proporcionou algo extraordinário na vida daquele mendigo. Ele então agora pôde entrar no templo. E ele então pôde cultuar a Deus. A partir daquele dia, a vida daquele mendigo mudou. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Sabe por quê? Porque esse mendigo se parece muito conosco, com a minha história, com a sua história, com a nossa história. Veja só algumas coisas interessantes nesse mendigo aqui. E veja como a história dele se parece com a nossa. Primeiro, ele era coxo de nascença. O versículo 2 vai dizer isso. Eu e você também nascemos sem condições de andar diante de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado, não é, me impossibilita de andar diante de Deus. O pecado me paralisa. O pecado faz com que eu e você sejamos também incapacitados de andar na presença de Deus. Nós somos coxos, não físicos, mas coxos morais e espirituais. Todo ser humano está debaixo desta sentença. Aquele que é um pecador, aquele que ainda não recebeu a cura do Senhor Jesus Cristo, ainda é um coxo impossibilitado de andar na presença de Deus. Uma outra coisa que eu vejo muita similaridade deste coxo conosco é que ele era pobre. O versículo 2 diz isso, não é? Aqui de Atos, no capítulo 3, o versículo 2 diz: era carregado um homem coxo de nascença, a qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Ele era uma pessoa pobre. Posso dizer uma coisa para vocês? Nós somos, sem Cristo, nós estamos completamente falidos. Sem Cristo, nós não temos condições de pagar a nossa dívida, porque nós somos devedores de Deus. O pecado nos torna devedores. O pecado faz com que eu e você tenhamos uma dívida para com Deus. Somos pobres, não há nada em nós que pague essa dívida, a não ser que alguém a pague por mim. Então aquele homem era, não é, um homem pobre. Nós também somos pobres. O salmista vai dizer: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Uma outra coisa desse homem é que ele estava fora do templo. Ele era colocado à porta do templo, mas ele não entrava no templo. Sabe por quê? Porque ele não podia ter acesso a Deus. O pecador está longe de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3, 23, e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, afastados de Deus. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 2 diz que as nossas iniquidades causam separação. Eu por mim mesmo não posso entrar na presença de Deus, a não ser que alguém propicie ou que alguém torne isso possível. Por isso nós nos parecemos muito com aquele coxo. Então eu quero aprender com você agora 3 lições sobre esse texto, sobre esse Jesus,
sobre esse Deus todo-poderoso, que nós cantamos aqui, que nós louvamos aqui, não é? O nosso Deus é poderoso, e é sobre Ele que eu quero dizer nesse momento. Primeiro, Jesus, Deus todo-poderoso, pode fazer por você o que ninguém pode. Jesus, Deus todo-poderoso, pode fazer por você, pode fazer por mim, aquilo que ninguém pode. Observe o versículo 1 e 2 de Atos 3. 1 e 2. Pedro e João subiu ao templo à hora da oração à nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo. Havia algumas pessoas bem intencionadas que ajudavam aquele homem, mas era só isso que eles podiam fazer. Ajudar aquele homem, colocá-lo ali para pedir esmola, colocá-lo ali para receber alguma coisa. Era só isso que eles podiam fazer. Eles não podiam fazer por aquele homem o que Jesus, esse Deus todo-poderoso, podia. Aquelas pessoas que ajudavam aquele paralítico não podiam fazê-lo andar. Eles eram limitados. Os homens são limitados. A religião é limitada. As boas obras são limitadas. Não há nada nesse mundo que possa nos fazer andar. Não há nada nesse mundo que possa nos colocar de pé, a não ser Jesus, esse Deus todo-poderoso. Só Ele pode fazer o que ninguém pode. Muitas pessoas estão por aí fugindo, muitas pessoas estão dizendo não para Jesus, porque elas sinceramente acham que conseguem resolver o seu problema, mas não conseguem. Ninguém consegue resolver o seu problema diante de Deus. Isso é o que nós precisamos entender. Isaías capítulo 41, versículo 13. Veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Isaías capítulo 41, versículo 13, um versículo muito conhecido dos irmãos, diz assim, versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu não sei como está a sua vida hoje, nesta noite. Pode ser que haja algum visitante aqui entre nós que está paralisado. A vida não anda, estagnou na vida, uma vida sem sentido, uma vida cheia de interrogações, uma vida cheia de questionamentos, uma vida paralisada, não consegue sentir felicidade, não consegue ter um norte, não consegue ter uma direção. Deus trouxe você aqui nesta noite. Eu sei que você está aqui porque Deus quer dizer para você, eu ajudo você. Eu tenho poder para tirar você dessa inércia na qual você se encontra. Eu tenho poder para colocar você para andar. Eu tenho poder para te levantar. Deus pode fazer isso. Mas você precisa entender que só Ele pode. Só Deus Todo-Poderoso pode ajudar você a caminhar. Pedro e João disseram para aquele homem, nós não temos prata nem ouro, nós não temos o que você quer. Nós não temos, você quer dinheiro, você quer esmola, você quer continuar nessa vida, você quer continuar parado aí, você quer continuar dependendo das pessoas, mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você ande, Deus quer que você caminhe, Deus quer que você levante. Então, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eu digo para você, você pode andar hoje. A sua vida hoje pode ser diferente, você pode começar a andar, caminhar, você pode hoje experimentar algo novo, porque só Deus pode fazer isso. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Sinceramente, você não precisa me falar, mas responda com o seu coração. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante de você mesmo? Como é que você está diante de si mesmo? Como está a sua vida? Você está parado? Você sente que está parado? Você sente que está imobilizado? É o pecado que faz isso. O pecado nos prende. O pecado não nos deixa levantar, o pecado nos mantém cativos. E sabe o que é que o pecado quer fazer com você? O pecado quer te manter assim até a volta de Jesus, porque quando Jesus aparecer nas nuvens, não haverá mais uma segunda oportunidade. Então ele vai te manter preso, amarrado, inerte, estagnado, sem possibilidade de andar, até o dia em que Jesus aparecer. Quando Jesus aparecer, ele te solta, sabe para quê? Para que você vá para o inferno, para que você seja condenado. Está na hora de você confiar em Jesus, está na hora de você orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu não caminho, eu não ando, eu estou parado, eu estou caído, mas eu quero me levantar, me ajude. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai ajudar você, porque Ele pode fazer por você o
o que ninguém pode. Eu gostaria de te ajudar, eu quero te ajudar, mas eu sou muito limitado. Eu posso te mostrar aquele que pode, mas eu não tenho poder para fazer a sua vida andar, mas Deus tem. Como está a sua vida? Como está seus projetos de vida? Como está o seu relacionamento em casa? Porque tudo vai acontecendo. Quando eu paro, tudo ao meu redor para. Quando eu fico inerte, tudo fica. O meu relacionamento não vai bem, as coisas não vão bem, porque eu estou parado. Eu estou ali, assentado, vendo a vida passar. Dá para imaginar quantas pessoas passavam ali naquele dia, e o paralítico olhando uma a uma, e não podia fazer nada. Dá para imaginar a vontade que aquele rapaz tinha de levantar e poder andar como todo mundo, mas ele não podia, sabe por quê? Porque ele ainda não havia se encontrado com aquele que podia fazê-lo andar. Mas hoje você está aqui. Você não está aqui para conhecer uma igreja, você não está aqui para ouvir uma palestra, você não está aqui para ouvir um grupo de louvor cantar. Deus trouxe você aqui para mostrar para você que Ele está aqui e que Ele pode pegar na sua mão direita e levantar você e pôr você para caminhar. Glória ao Senhor. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele se importa com você. Você pode achar que não, mas Ele se importa. Cada um de vocês, cada um de nós. Ele se importa. Ele se importa. Veja só o versículo 3 a 6 de Atos. Atos capítulo 3, versículo 3 a 6. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. É interessante, havia dezenas e centenas de pessoas ali, mas Pedro e João olham para aquele mendigo. Deus conhece os corações, e Deus sabe quem está procurando por ele, e Deus olhou para aquele mendigo, aquele homem, Deus se importou com ele. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não está preocupado com quanto dinheiro você tem, ou se você fala fluentemente alguns idiomas. Deus não está se importando onde você mora, ou no que você trabalha. O que Deus olha não é isso, o que Deus olha é o coração. E a pergunta é, você quer o Senhor nesta noite? Porque Ele quer você. Ele se importa com você. Você está sofrendo? Ele também. Você está chorando? Ele está ali. Eu sou a solução para você. Olha para mim, olha para mim. Para onde você tem olhado? Quando você percebe que está parado. Pedro e João disse, olha para nós. Deus diz, olha para mim. Para onde você tem olhado? O Senhor se importa com você. 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, não é versículos, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 2 a 5. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, perdão. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja, veja só, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Sabe qual é o desejo de Deus para você? Deus não quer seu dinheiro. Tem pessoas que acham que Deus só quer dinheiro, e aí vão num púlpito ou vão numa igreja e entregam uma oferta volumosa para a obra de Deus, mas não entregam o coração. Um dia um jovem falou para mim assim, eu vou lá na sua igreja, porque eu quero entregar o dízimo lá, para ver se as coisas melhoram para mim. E eu disse para ele, antes de entregar o seu dízimo, entregue seu coração para Jesus. Se você não está disposto a entregar o seu coração, guarde seu dinheiro, porque Ele é dono da prata e do ouro, Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas Ele quer o seu coração. E se você não está disposto a entregar o seu coração, fique com o seu dinheiro. O que Ele quer é que você seja salvo. O que Ele quer é escrever o seu nome no livro da vida. O que Ele quer é perdoar os seus pecados. O que Ele quer é pôr você para andar, meu amigo. Porque Ele se importa com você.
Veja só Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Isso aqui é o Senhor falando para você. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Deuteronômio 30, versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus está dizendo, eu estou colocando uma escolha. Eu não vou obrigar você, eu não vou forçar você, eu não vou pegar pelo seu colarinho e vou te dizer, ou vem ou morre. Deus não é assim. Deus convida você, venha. Ó vós, todos vós que têm sede, vinde às águas. E vós que têm fome, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor convida você nesta noite para uma nova vida. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Ele quer salvar você. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo. Pedro e João, usados por Deus, se importaram com aquele mendigo. Não havia nada nele que chamasse a atenção de Pedro e João, mas Deus, através deles, mostrou que se importava com ele. Não há nada em nós que chame a atenção de Deus, mas Ele nos ama. Como é que se explica isso? Ele nos ama. Eu sou mau, eu sou um pecador, eu desobedeço a Deus, eu não sou fiel a Deus, mas Ele me ama. Ele ama você. Você tem andado longe dele, você tem andado por aí, fazendo coisas que ele não se agrada, mas ele ama você. E ele se importa, ele ama você, e ele quer que você entenda de uma vez por todas, não existe vida fora do Senhor. Não existe vida fora de Jesus. Não há vida longe de Deus. Não há. Você pode existir sem Ele, mas viver só com Ele. Porque existe uma diferença entre existir e viver. Qual é a sua realidade? Você existe ou você vive? Deus se importa com você. E eu aprendo uma última lição com esse paralítico, nessa história, com essa história de Atos 3, de 1 a 10. Jesus, Deus Todo-Poderoso, preste atenção, Ele muda totalmente a sua história. Versículos 7 a 10 de Atos, 7 a 10 de Atos capítulo 3, diz assim: nisto, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Como você ficaria vendo um coxo de nascença, um homem que nunca tinha andado, de repente entrar pulando, saltando de alegria no templo? Como você ficaria? As pessoas ficaram assombradas com aquilo. Isso custou caro para os apóstolos, porque depois eles tiveram que estar diante dos escribas e fariseus, foram chicoteados, foram ameaçados. Vocês não vão mais falar no nome desse Jesus, mas eles disseram: como não falar daquilo que temos visto e ouvido? Porque eles sabiam que eles estavam anunciando o nome que é sobre todo nome. O nome do Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a sua história. Veja como ele mudou a história do mendigo. Primeiro, ele mudou a condição social do mendigo. O mendigo agora não precisava mais pedir esmola, ele poderia agora trabalhar. Ele agora iria trabalhar. Ele agora iria conseguir o próprio sustento. Não precisava mais passar por esta situação de depender das pessoas. Jesus muda a condição social, Jesus muda a condição moral, porque agora as pessoas olhariam para ele e não veriam mais como um maldito. As pessoas olhariam para ele e não veriam mais como um maldito, mas como alguém abençoado por Deus.
Ele teve a sua condição moral mudada e ele mudou a sua condição espiritual, porque a partir daquele dia ele podia entrar na presença de Deus. O Senhor Jesus, ele muda você por completo, ele não muda apenas uma parte de você, ele pode mudar você por completo. Certa vez um pastor chegou num presídio, e ele então conversou com alguns presos, e começou um trabalho de evangelização, mas um preso chamou a atenção dele, era um preso que estava numa cela com a cabeça baixa. Um preso numa cela com a cabeça baixa. E o pastor conversando, cantando, louvando a Deus, mas ele olhava para aquele preso, isolado, sozinho, com a cabeça baixa, com a mão para fora da cela, não é? E aquele pastor ficou incomodado com aquilo e foi chegando perto daquele preso, e os agentes disseram, não, o senhor não pode chegar lá. Por quê? Porque ele é um dos presos mais perigosos aqui da penitenciária. O senhor não pode chegar lá. Ele disse, não, eu preciso ir lá. O senhor não pode, eu preciso ir. E ele lá, entristecido no canto da cela. E o pastor então disse, eu vou lá. Me perdoe, você não pode me impedir, eu vou lá. Então os agentes concordaram entre si e deixaram aquele pastor chegar perto daquele preso, foram com ele. E o pastor então se aproximou e disse, eu posso chegar perto de você? E ele então fez assim com a mão, o pastor chegou. E ele, sozinho, o pastor colocou a mão dele na mão do preso e disse assim, você sabia que Jesus Cristo ama você? Ele fez silêncio, não respondeu nada. De repente, lágrimas começaram a correr pelos olhos. Ele levantou a cabeça, ele estava chorando. E ele disse, não, Senhor. Para falar a verdade, eu nunca soube de uma pessoa que me amasse. Nunca ninguém disse que me amava. Eu não sei o que é isso. Pois aquele pastor disse, pois Jesus ama você do jeito que você é. Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar a sua vida. Você crê? Mas como? E o pastor pregou o evangelho para ele. Isso é uma história real. Isso não é uma ficção. Aquele preso teve um encontro com Cristo. E sabe qual é o fim da história? O tempo passou, ele abandonou o mundo do crime, se casou, constituiu uma família, é um pai de família hoje, com a vida toda reconstruída, não é? Membro de uma igreja batista e é um dos pregadores da igreja. Porque quando alguém se encontra com Cristo, é impossível continuar sendo a mesma pessoa. 2 Coríntios 5,17 nos diz o quê? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. O que nos diz Gálatas 6,15? Gálatas 6,15 vai nos dizer algo também muito impressionante. Gálatas 6,15 nos diz assim, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês, estou caminhando para o final. Nesta igreja, você nunca vai ouvir o pastor desta igreja, ou um pregador nesta igreja, prometer para você que os seus problemas vão acabar. Eu nunca vou dizer isso para vocês. Eu nunca vou dizer que os seus problemas vão terminar, se você crer em Cristo. Tem alguém doente aqui? Eu não tenho coragem de dizer para você que nesta noite o seu milagre vai chegar. Sabe por quê? Porque isso não depende de mim, depende do Senhor. Eu nunca vou dizer para você que se você entregar a sua vida para Cristo hoje, amanhã você vai receber uma notícia maravilhosa. Eu nunca vou dizer isso. Eu nunca vou dizer para você
que se você crer em Cristo e fizer um sacrifício de fé, amanhã você vai receber uma proposta de um emprego. Eu não vou dizer isso, porque eu não tenho coragem, porque isso não é verdade. Você vai para casa hoje e os seus problemas podem continuar. Você pode continuar desempregado, você pode continuar aí, não é? Passando por uma dificuldade. Você pode continuar enfermo. Não que eu duvide de que Deus não possa curar você, porque Ele pode tudo. Quem é que disse que o Senhor está condicionado ao que eu acho? Ele pode tudo. Mas uma coisa eu falo para você nesta noite. Se você confessar os seus pecados, se você crer no Senhor Jesus Cristo, se você se entregar para este Deus Todo-Poderoso, eu te garanto que você vai levantar hoje e vai andar. Eu te garanto que você vai ser uma nova criatura a partir de agora. Eu te garanto que você vai aprender a viver. Eu te garanto que as coisas velhas da sua vida vão ficar lá atrás. A Bíblia diz que o Senhor pega os nossos pecados e lança lá nas profundezas do mar. Miqueias 7,19 diz isso. Teve um irmãozinho lá na PIB, em Divinópolis, minha ex-igreja, que ele disse o seguinte: pastor, e ele ainda coloca uma plaquinha lá, proibido pescar. Porque o Senhor é assim. Quando Ele esquece mesmo. Ele quer perdoar todos os seus pecados. Quais são os pecados que você tem cometido, pastor? Eu nem te conto. Tenho feito cada coisa, não me conte, porque isso não me interessa. Sabe por quê? Porque quando eu olho para você e quando eu olho para os seus pecados, eu olho para o perdão de Deus. Eu olho para a graça de Deus. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não importa o que você tenha feito, a pergunta é, o que você vai fazer a partir de agora? Você quer levantar? Você quer andar? Você quer ser uma nova criatura a partir de hoje? Você quer ser curado de verdade? Não fisicamente, mas moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Você quer realmente começar uma nova história hoje? Entregue-se a Cristo. Entregue-se ao Senhor. Nesses minutinhos finais eu quero te perguntar isso. Você gostaria de ter essa experiência que esse mendigo teve? Gostaria de ter um encontro com Cristo hoje? Para mudar radicalmente sua vida? O mundo verá a mudança da sua vida. Eu me lembro quando eu entrei para a igreja, eu vim do mundo destruído, arrebentado pelo pecado. Arrebentado pelo pecado. Eu vim destruído, lá de fora. Cheguei na igreja em frangalhos, totalmente paralítico, paralisado por aquela vida longe de Deus. Mas eu cheguei na igreja, e quando eu cheguei na igreja, passou-se um tempo, uma pessoa disse para o meu pai na fé, porque eu tive um pai na fé que cuidou de mim espiritualmente. É muito importante termos isso na igreja. Então aquela pessoa disse para o meu pai na fé: olha, afaste-se desse rapaz. Falou isso. Uma pessoa que conhecia meu pai na fé e me conhecia. E tinha acompanhado minha vida por 18 anos. Ela disse assim: afaste-se desse rapaz. Ele não vai ser nada na vida. É perda de tempo. Você está perdendo seu tempo cuidando desse rapaz. Mas ele não sabia de uma coisa. Isaías 55:8 diz assim: porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus olhou para mim de uma forma diferente, teve paciência comigo. E paulatinamente, Ele foi colocando cada tijolinho no lugar. Paulatinamente, Ele foi reconstruindo minha vida. Com muita paciência, Ele segurou a minha mão
e me levantou. E eu comecei a caminhar. Já se passaram 28 anos. E eu estou aqui hoje como seu pastor. Essa pessoa que disse isso viu a caminhada do Alex e recentemente, envergonhada, ela teve que reconhecer que quem faz a obra na gente não é o homem, mas é Deus.